Vamos iniciar a nossa aula sobre teoria geral da administração. Primeiramente, vamos conceituar o que é administração. Administrar é desenvolver funções sob o comando de outro. Considerada uma atividade realizada em grupo, a administração consiste na interpretação dos objetivos propostos pela organização traduzidos em ações, por meio de planejamento, organização, direção e controle, com máxima eficiência e eficácia. Entretanto, a administração deve ser vista como um sistema, o qual é função de inúmeras variáveis e não somente um processo linear de decisões e ações para planejar, organizar, dirigir e controlar. Vai além disso. Administrar constitui uma atividade de integração, conjunção, foco e impulsionamento. Após conceituar o que é administração, para entender o que é a Teoria Geral da Administração, ou TGA, é necessário voltar na história e percorrer suas fases. A primeira fase de estudo é a fase de ênfase nas tarefas, também conhecido como administração científica. Iniciou-se no século XX com Frederick Taylor. Taylor é considerado o fundador da moderna TGA. Seu objetivo era elevar a produtividade utilizando métodos e técnicas. Localizou-se inicialmente ao nível de trabalho individual de cada operário, de forma isolada. E em busca de uma maior produtividade, a administração científica concentrou-se na tecnologia de produção em massa, cujos princípios são padronização, com enfoque na redução da variabilidade e diversidade dos processos produtivos, e racionalização, que é a aplicação dos princípios da administração científica, e ritmo, que é o movimento coordenado e cadenciado em uma série de operações planejadas. Em sequência, temos a ênfase na estrutura, pautada no planejamento, organização e estruturação de órgãos e cargos na empresa. Durante essa fase, surgem a teoria clássica e a teoria da burocracia. Idealizada por Henry Fayol, a teoria clássica foca seus estudos na unidade de comando, autoridade e responsabilidade. Fayol lista 14 princípios, dos quais podem ser resumidos em 6 princípios gerais. Divisão do trabalho. A especialização era necessária para uma maior eficiência. Autoridade e responsabilidade. A autoridade é o poder derivado da posição ocupada na empresa e a responsabilidade é a consequência natural da autoridade. Unidade de comando. Cada pessoa recebe ordem de apenas um chefe. Hierarquia ou cadeia escalar. A autoridade passa a ser disposta em uma hierarquia. Departamentalização. A divisão do trabalho conduz à diferenciação das tarefas e órgãos. E coordenação, que é a distribuição ordenada do esforço da empresa. Ainda durante a ênfase na estrutura, temos a teoria da burocracia, desenvolvida por Max Weber. A teoria burocrática baseia-se na organização voltada para a racionalidade e eficiência. O ideal de burocracia, segundo Weber, apresenta 7 dimensões. Formalização. As atividades passam a ser desenvolvidas por escrito, operando segundo um conjunto de leis ou regras. Divisão do trabalho. Cada participante possui um cargo ou posição definidos de maneira específica. Princípio da hierarquia. Hierarquia bem definida de autoridade. Cada funcionário responde a um único chefe. Impessoalidade. Cada funcionário é impessoal no relacionamento com outros ocupantes de cargos. Competência técnica. As seleções e escolha dos participantes baseiam-se nas competências técnicas e qualificações. Separação entre propriedade e administração. Os recursos utilizados para a execução das tarefas não são dos participantes, mas da organização. E por último, profissionalização. Os funcionários são profissionais, que são assalariados segundo suas funções. Entretanto, Weber não considerou o comportamento das pessoas e tais consequências são chamadas de disfunções da burocracia. A internalização das normas, as quais as normas passam a ter valor próprio, transformando-se em objetivos e tornando-se absolutas. O excesso de formalismo surge da tendência de documentar e formalizar todas as comunicações, prejudicando o funcionamento da organização. Resistência às mudanças. As mudanças são vistas como ameaças tanto para a posição e estabilidade da empresa. Os participantes passam a se tratar como ocupantes de cargos e não como pessoas. Categorização do relacionamento. A tomada de decisão passa a ser do funcionário em maior nível hierárquico, independente de seu conhecimento sobre o assunto. Superconformidade. O funcionário passa a ter devoções às regras de seu cumprimento, deixando suas tarefas de lado. Sinais de autoridade. A ênfase na hierarquia leva à necessidade de indicadores de autoridade e poder. Dificuldade com clientes.
A pressão externa deve funcionar a percebê-las como ameaça à sua posição, gerando dificuldade no relacionamento de clientes. Em sequência, a ênfase nas pessoas é uma reação à abordagem rígida da teoria clássica e burocrática. Esta procura enfatizar as pessoas e suas atividades nas empresas, também conhecida como abordagem humanística, com foco nas teorias como teoria das relações humanas e teoria comportamental. A ênfase na tecnologia, fase na qual é extraído o máximo de eficiência da tecnologia. A administração passa a ser uma ciência que cuida da aplicação da tecnologia na atividade organizacional. A ênfase no ambiente. Administrar nessa fase significa lidar com demandas do ambiente. Afinal, as organizações existem para servir às necessidades da sociedade. ênfase nas competências e competitividade. É a era da qual as organizações passam a ser vistas como detentoras de competência em constante atualização. Os recursos tornam-se base para a ação das competências. No contexto atual, a administração apresenta um significado mundial. Como a organização é a forma da sociedade consegue fazer as coisas, a administração pode ser vista como uma ferramenta de desenvolvimento, é o fazer acontecer. Muito obrigada a todos que participaram dessa aula.